Glória a Deus. imaginava estar aqui em São Paulo, cantando aqui, até com banda ao vivo. Mas os planos de Deus são além do que nós projetamos. Às vezes nós projetamos algo para a nossa vida, mas não é aquilo que o Senhor Jesus quer para nós, amém? E eu, desde muito pequeno, já louvava ao Senhor. Minha mãe foi a responsável por hoje eu estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome.
E sempre ouvia os pastores dizer que um dia eu gravaria. E no meu pensar assim, eu achava impossível, porque gravar é muito caro, as pessoas falavam para mim, gravar é muito caro, você não vai conseguir gravar. E eu venho da roça, né? Meus pais são da roça mesmo, fui criado na roça. E hoje eu estou em São Paulo para gravar o meu primeiro CD. Amém! Contrato fechado como estúdio, já fiz o tape, já gravei vozes, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não foi o homem, mas foi o Senhor Jesus que me prometeu que um dia eu gravaria e que um dia eu adoraria o seu nome. E aqui estou para adorar e bendizer o seu nome. Amém? Esse hino que eu vou louvar é um dos hinos que vai dar para o meu CD. E feche os seus olhos e Deus vai falar nesta noite. Amém? Você quer ser desanimado, você tem precisado olhar para trás. Siga em frente, já possa o Senhor Jesus vai te fazer vencer esta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nada vai me calar. Os maus não vai prevalecer. Vamos se levantar, ordenados por ti, pra me defender. Senhor Jesus, essa noite, minhas melhores dias, a minha história não termina assim. Você é mais que um campeão nesta noite, que honra tenha, ainda não chegou o meu fim. Nosso hino a Deus, além do infinito, ainda mais tão em Jesus. Chegar a responder isso, eu posso até chorar, mas não você deu, foi muito distante com ansiedade. A tua rainha está vencer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nada vai me calar. O mal não vai prevalecer. Adore o Senhor. Quantos vão se levantar, ordenados por Deus, aleluia, gratidão dele, meu Deus, dias melhores que não da sua vida, eu profetizo, melhores virão, a minha história não termina assim. Serei mais que um campeão, ainda não chegou o meu fim. Posso ir além do infinito, ainda mais não vou em frente.
Aí estava com o Zé Carlos tocando teclado lá pra gente, né? Então, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Feliz serás. Amém. E irá bem. Amém. A tua mulher, amém, Jesus, será como a videira frutífera, sim, aos lados da sua casa. Aleluia, Pai. Os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, né? E agora sobre Israel, Israel de Deus. As palavras do Senhor. Receba aí. Receba, minha filha. Receba aí. Dá um abraço. Deixa eu abraçar o anjo. Parar desse casal aqui, irmão, você nem sabe. Você nem sabe que consideração nós temos, esse homem, esse casal, esses filhos dele. Quantos anos nós conhecemos? Mais de 25 anos na cidade de Tiradentes. Muito nos ajudou, já fez o casamento de uma das filhas minhas, que são tantos filhos, né? Já fez casamento, minha filha está bem com seu esposo, lá em Bebedouro. Já tem filhos também. Muito me ajudou. Ligar, pastor Carlos, Zé Carlos, tá bom, comparecer aqui em casa, gente. Daqui a pouco ele comparecia na minha casa para orar. E Deus nos dava vitória. A vitória do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus.
tive aqui em Sustenta tua filha, casamento meu Deus. de vida assim com meu marido. É. Porque ele foi um presente de Deus que o Senhor nos deu a melhor coisa. Ô, glória! Foi ele, amigo, companheiro, um bom esposo, para a glória de Jesus. Amém. E eu quero dar um testemunho também, irmãos, que faz 4 dias que eu estava sentindo uma dor terrível assim no corpo. Eu até pensei que talvez eu ia para o médico hoje ou amanhã, né? Aí eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não quero ir no médico, Senhor, porque o Senhor é o meu médico dos médicos. O Senhor levou naquela cruz todas as nossas enfermidades. Senhor, tira essa dor de mim, que eu vou dar testemunho à noite que o Senhor me libertou. E para a glória de Jesus, eu saí lá do quarto sem dor, estou sem dor até agora. Temos 25 minutos para falar de uma palavra que Deus nos deu nesta noite. Quem quer ouvir? Amém. A Bíblia diz que quem tem ouvido para ouvir, ouça. Nós não vamos ser breves, mas quero dizer para vocês que está em Atos capítulo 13. Atos 13. Atos 13. Todos acharam? Isso é fácil, viu, irmãos? Alguém está sem Bíblia aí? Acho que tem Bíblia aqui. Alguém tem que estar sem Bíblia? Todo mundo tem Bíblia? Atos 13. Nós vamos ler apenas alguns versículos. O capítulo é extenso, mas apenas alguns versículos. Versículo 22. Atos 13, 22. Estou ouvindo barulho de livro ainda. Todos já encontraram? Faço questão que os irmãos acompanhem. E diz assim: Atos 13, 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Todos digam amém. Graças a Deus. Dê um amém mais forte. Amém. Estamos na sequência, irmão, de uma pregação. E eu queria falar sobre isso. Era um sábado. E o sábado, como se diz, era um dia sagrado para os judeus. Eles se reuniram na sinagoga para falar das coisas de Deus. Hoje nós estamos reunidos para quê? Falar das coisas de Deus. Falar das coisas de Deus. E só que a situação ali era difícil, irmãos. Porque no meio dessa reunião entrou o apóstolo Paulo e se assentou. E a situação dele não era muito boa, porque ele estava ali no meio de uns homens, muitos eram religiosos. Sabe o que eu quero dizer? Eram apenas religiosos. Como hoje tem muitas pessoas que são apenas religiosos. Aqueles que estavam ali era um lugar chamado sinagoga. Na sinagoga se reuniam os judeus para pregar
a palavra, irmãos, que era o Antigo Testamento, coisas da lei. O máximo que eles conheciam era Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. A pregação deles era essa. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Lá no meio estava um homem querendo falar daquilo que eles não conheciam. Falar de algo que ninguém ali conhecia. E era o apóstolo Paulo. Imagine, irmãos. Ele estava sentado como você está sentado nesse banco. Ele estava desejoso de falar de algo que para ele era um tesouro guardado dentro dele. É aquilo que a irmã falou aqui quando veio cantar as 5 letras, não é? Não é, irmã Vanessa? Amém. Eles não conheciam essas 5 letras, eles não conheciam Jesus. Já tinham ouvido falar, mas não conheciam. Mas lá estava o apóstolo Paulo. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que carregar consigo Jesus. Verdade, Senhor, aleluia. E quando você chega perto de alguém, quem já teve essa experiência de sentar perto de alguém no ônibus e você ficar sem jeito, você está querendo falar e procurando uma oportunidade, você está... Hoje já não existe mais esse tipo de pessoa como já existiu no passado, porque hoje se fala de tudo, se fala da inflação, se fala dos políticos, se fala da situação, se fala do crime, se fala da violência, mas ninguém quer falar mais de Jesus. Meu Pai. E ele, irmão, estava nessa situação. Algumas vezes chega uma pessoa perto da gente no ônibus e a gente fala: puxa, se pelo menos me olhasse, se pelo menos eu desse um esbarrão nela, daria chance de falar e tal, não é? Irmão, ele queria, Paulo estava assim, ele queria falar de Jesus. E de repente, o que aconteceu naquela sinagoga? Você pode ver que nós lemos apenas alguns versículos, mas essa é a sequência. De repente o rabino, né, que lá seria o rabino, falou assim: se no nosso meio tiver alguém, presta atenção, que tem uma palavra de consolo, que venha. Não é todo mundo que tem uma palavra de consolo, não, irmão. Palavra de crítica está cheio, mas falar uma palavra de consolo. E o rabino deu a oportunidade: quem tiver uma palavra de consolo, que venha. Imagina, o apóstolo Paulo que estava ali, fervendo, querendo falar de Jesus, falou: agora é minha vez. Glória a Jesus. Imagine você vendo o apóstolo Paulo passando no meio deles e indo para o púlpito falar de Jesus. Irmão, olha o que eu vou falar agora, eu quero que você guarde no coração. Não tem coisa mais honrada e melhor que agrada ao Senhor do que falar de Jesus. Amém. E aqui nesse lugar que eu estou, tem pessoas que vão ser obreiros e obreiras e não sabem, porque o teu coração tem vontade de falar de Jesus. Está ouvindo o que eu estou falando? Mas você ainda não abriu o teu coração. Deus está te chamando para falar de Jesus. E um dia você vai vir estar aqui no meu lugar, falando de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Você tem que falar de Jesus. Pode ter isso que eu estou falando como um chamado para você. Tem alguns aqui que já falam, que já são chamados. E como é gostoso falar de Jesus. Está comigo ali uma irmã que é obreira lá da igreja mundial. É isso, minha irmã querida? É irmã do irmão Vanderlei. Eu sei que esta mulher fala de Jesus e sente prazer, que ela canta para Jesus e sente prazer. Mas foi fácil, minha irmã, foi fácil chegar até aqui. E se você viesse aqui falar das tuas lutas, seriam tantas para chegar a cantar com essa voz maravilhosa que você tem, para a glória de Deus eu falo. Como muitos que estão aqui que cantam bem, que tem lutas. Está ali a Rose, está aqui, ó. Se elas fossem contar a luta dela, irmãos, para estar aqui nesta noite, tudo é muito difícil, mas ela não está aqui. Ela está aqui para ouvir falar de Jesus. Estão ouvindo? Para ouvir, porque ela conheceu o que aqueles homens que estavam na sinagoga não conheciam. É verdade. Pai. E Paulo foi na frente, irmão.
homem conhecedor, homem de Deus, usado por Deus. Ele começou a pregar, não dá para falar da pregação dele, mas ele começou a pregar desde Abraão, Isaac, Jacó, aqueles homens que estavam ali conheciam de cor, mas ele falou, não quer nem saber. E ele começou a falar do Mar Vermelho, e começou a falar, e começou a falar. Aí ele foi chegando e falando aquele que foi crucificado, estão ouvindo? E aqui onde nós lemos é onde eu quero explicar para vocês com maiores detalhes. É quando ele falou, quando ele chegou no assunto, irmãos, ele chegou até a falar que os juízes, Israel, quem servia Israel não tinha rei. Israel teve uma época que eram os juízes que tomavam conta. E ele falou, por 40 anos teve juízes. E depois Deus levantou o rei Saul. E depois que esse foi tirado, foi onde nós lemos, Deus levantou Davi. Irmãos, vocês sabiam que a vida nossa, talvez você nunca ouviu falar isso, mas eu vou falar. A nossa vida é uma máquina do tempo que nos conduz para a eternidade. É Deus. O relógio é uma máquina do tempo que está fazendo você viajar nele e não tem retorno. Mas você está indo para a eternidade. O espírito está indo para a eternidade. O corpo morre, vai para o pó. Mas a Bíblia fala que o espírito volta a Deus que o deu. Estamos caminhando para a eternidade. Existe vida eterna, existe condenação eterna. É, meu Pai amado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não entender, só levantar o braço. Falar, pastor, não entendi, eu te explico de novo. Então, cada tempo que está passando, essa máquina do tempo está nos fazendo viajar nela. Estamos indo para onde? Para a eternidade. Ninguém escapa dela. Chegou o tempo determinado. E era assim, mas eles não conheciam, eles não sabiam. Então ele falou, nesta máquina do tempo, uns iam morrendo, outros iam tomando lugar. Um iam indo. Irmãos, hoje eu estou fazendo um propósito nessa igreja, para a glória de Deus, e Deus sabe disso. Você, irmão, que quer ser um obreiro, uma obreira dessa obra, nos ajudar, por favor, nós estamos precisando urgente de homem que se levante, chega para mim e fala, pastor, eu quero trabalhar nesse ministério, que nós vamos colocar você, porque nós precisamos. E você sabe por que eu tenho pressa? Porque a minha máquina do tempo está andando. Amém. Eu quero que o que é pregado aqui, que a verdade bíblica, a palavra de Deus, quando nós estamos firmados, continue neste século. Amém? Amém. Tem que continuar nesse século, e é você que vai continuar, irmão. Nem não é todos que ficam, não. Chegou o tempo determinado, ele já foi, já passou por aqui. Tem que ser outro no lugar. E Deus sabe, minha esposa, eles me acompanham há 41 anos, e depois do culto não vai embora, irmão. Por favor, coma um bolinho conosco. Amém? Amém. Ela sabe que eu tenho preocupado com isso. Ela fala, mas por que você faz? Você acha que você vai morrer logo? Eu falo, não, eu só sei que eu já vivi 62 anos. E não vou viver mais 62 anos. Eu falo, eu quero preparar esse trabalho para ficar uma raiz com a palavra de Deus, que os irmãos levem a palavra, ainda que custe, vamos dizer assim, a vida, mas que ame a palavra de Deus e pregue a verdade que está escrito. Aleluia. Porque de mentira nós já estamos cheios. É verdade, Deus. É isso que queremos, irmãos. E aqui, o tempo de Saul passou. Aí Paulo falou, aí Deus levantou Saul, mas esse daí, depois Deus levantou outro. Então quer dizer que de passo a passo Deus foi levantando um e outro e outro. Irmão, ele levantou. Depois de Saul levantou Davi. Mas aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa importante que é para nós nesta noite. Não precisa você ler, porque você já leu. Eles pediram um rei. E Deus deu por 40 anos, né, Saul? E diz assim, quando ele foi tirado, aonde nós lemos, lhes levantou como rei a Davi. Irmãos, quem levanta um homem ou uma mulher não é o pastor. A gente separa para o obreiro. E não são todos que são aprovados. Porque quem levanta é o Senhor. É ou não é, pastor Melo? É verdade. Como eu queria, tá aqui, eu vou falar dele, cadê meu filho? Está lá atrás. Como eu queria que meu filho, com a idade que ele tem, já fosse um pastor. Ele não é. Porque Deus não o levantou. Ricardo, não fica triste, pode te levantar ainda. Verdade, Senhor. Alguém diz assim, puxa vida, porque filho do pastor tem que ser pastor? Aqui não.
quem levanta é o Senhor. Aleluia. Pastor é dom de Deus. É mesmo. Assim como você fala a língua, é dom de Deus. A minha Bíblia mostra para você. É Deus que levantou apóstolos, pastores. Se eu pudesse falar, irmã, fala a língua, você começa a falar, vou te ensinar a falar a língua, meu irmão, eu posso falar isso? Não, porque é dom de Deus. É verdade. Deus que levanta. Pastor, então, o povo pediu, nós queremos um rei. Depois aí levantou Saul. Depois desse, ele foi tirado. Eu não gosto dessa palavra, irmão. Davi fala de Saul que ele não foi um homem substituído numa boa, não, ele foi retirado. Deus retirou Davi. Irmãos, tem pessoas que não saem da igreja por que querem. Foi retirado. Uma irmã me falou isso no carro quando eu vinha para cá. Não sabia que ia falar isso, viu? Eu não sabia. Irmão, tem uns que Deus é que tira, mas Ele coloca outro no lugar. Eu sempre preguei isso, vou falar hoje de novo, irmão. Aquela cadeira ali, que é minha na igreja, na obra, eu não dou para ninguém. É minha, Deus me deu. Agora o dia que Ele me levar, outro vai sentar no lugar para a glória de Deus. E o seu lugar, como é que está? Você está cuidando dele? Está valorizando ele? Ei, irmãos? É verdade, meu Deus. Fica onde Deus te colocou. Amém? Amém. E diz assim: Deus escolheu um homem. Irmãos, cada homem, cada mulher é chamado para um trabalho. Cada um deles tem uma qualidade diferente. Mas para Deus chamar, tem que ter uma qualidade de Deus. Tem que ter algo de Deus. Tem que ter um rótulo de Deus. Tem que ter a marca de Deus. Vocês estão ouvindo? Sabe o que eu estou falando? Tem que ter a marca do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter Jesus na vida. Tem que ter amor pelo Senhor. Você tem isso? Amém. Não deixe o diabo colocar em você um rótulo falso. Você sabe qual é o rótulo falso que o diabo coloca? Você é insubstituível. Você não toca mais, ninguém toca, né? Assim, esse é o rótulo que ele coloca. Não, você é o maior. Não, você é o melhor. Está ouvindo, meus irmãos? Não, esses são esses rótulos. Meu pai. Que Satanás coloca e muitos acham que são. Não, você que é profeta. Você que é um servo. Irmãos, olha. Isso que Davi estava querendo pregar, que Paulo estava querendo pregar para aqueles homens, pregar a Jesus Cristo. Você tem ele gravado aí? O resto é rótulo. Amém? Se você tem que falar: quem me deu foi quem? Jesus. Se Deus te exaltar, você tem que falar: quem me exaltou foi quem? Jesus. Aleluia! Se você estiver cheio de glória e de bênção, você tem que dizer o quê? Quem me deu foi? Jesus. Aleluia! Eu não sei como está a sua situação nessa noite, mas eu sei que Jesus pode te dar tudo que você deseja. Aleluia, Pai. Tudo. Além do que você pede, Deus pode te dar. É verdade. Irmão, Aleluia, Deus. e diz assim: Deus falou, aí o Espírito Santo falou aqui, ele diz assim, Paulo falou, o Espírito Santo falou: achei a Davi, filho de Jessé. Irmãos, quem achou Davi foi Deus. Crê nisso? Amém. Quem achou você, está te procurando, é Deus, é o Senhor. Eu perguntei: ele achou você ou não? Amém. Ou ele está te procurando ainda? Fala assim: eu fui achado, meu Senhor. Fui achado pelo Senhor. Aleluia. Você tem que ter essa certeza que você é dele e que ele é seu. O Senhor me achou, amém? Me achou. Davi foi achado. Interessante, achei a Davi. Só acha quem procura, não é? Hein, meu Vanderlei? Quem procura, acha. Achei a Davi, filho de Jessé. Mas qual era a qualidade de Davi, irmãos? Interessante que aqui não fala: porque ele vai derrubar um Golias, porque ele é guerreiro.
Porque ele matou um leão. Irmãos, isso para mim é uma grande qualidade, hein, irmão? Matar um leão, derrubar o Golias. Nem isso foi por isso que ele foi chamado, não. É Deus. E aqui diz assim: achei de Jessé varão conforme o meu coração. Olha que elogio, hein? Era conforme o coração de Deus. Vocês querem ver uma coisa? Esposa, você falou de mim aqui hoje, não foi? Eu sou conforme o que para você? Meu coração. Olha, aleluia. Isso é lindo, Jesus. Irmão, É Deus. conforme o coração da minha esposa, ela me aguentou 41 anos por causa disso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Bem-aventurado é o homem e a mulher segundo o coração de Deus. Aleluia! Que entra no coração de Deus. Aleluia, Pai. E Davi entrou no coração de Deus. Sabe por quê? A qualidade que Deus viu nele foi essa: que executará toda a minha vontade. Amém. Ah, irmão, ele era do coração de Deus, porque Deus falou: esse vai executar o que eu quero que faça. Aleluia, Deus. Irmãos, para entrar no coração de Deus tem que fazer o que Ele quer. É verdade. Tem crente aí que fala: não, porque mas faz o que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu sou eu, não é? Eu sou, mas não é nada disso, não, irmão. Verdade, Pai. Para ser segundo o coração de Deus, tem que executar. Olha quando ele isso é para nós, hein? Executar a vontade de Deus. Aleluia. Dá uma passadinha na sua vida assim e fala: o que eu estou fazendo aqui? É da vontade de Deus. Tantas coisas que a gente faz, irmãos. E quantas a gente fala isso é da vontade de Deus? Porque nós somos tão falhos. Concorda comigo? Tão errantes. E Davi era segundo a vontade de Deus. Irmãos, por isso que ele foi chamado. Agora, eu pergunto para vocês. Já sei. Davi era segundo a vontade de Deus porque ele não tinha pecado. Será que é isso? Não. Muitas vezes, irmãos, somos acusados por Satanás, viu? Que é o acusador. Que a palavra diabo, sabe o que significa a palavra diabo? Hein? Acusador. E ele nos acusa quando erramos, quando fazemos alguma coisa que julgamos que não está certo. Alguém aqui, alguém que não erre? Seria mentiroso se eu falar: irmão, eu sou pastor e não tenho erro nenhum. Que bom seria se eu pudesse falar isso, né, irmão? Ô, irmão, eu sou puro como a neve. Não me toca, viu, irmão? Me toca porque eu sou puro. Ah, se eu pudesse fazer isso, mas não posso. Agora, Davi era puro, não é? Mas era segundo o coração de Deus. O Senhor falou: porque executa a minha vontade. Irmãos, será? A minha Bíblia fala que Davi matou e adulterou. Estão ouvindo? Ué, e agora, irmãos? Na tua Bíblia está escrito também: Davi matou um homem para ficar com a mulher dele. E Davi tinha nada mais, nada menos do que umas 300 esposas. Naquele tempo o homem podia ter quantas esposas pudesse sustentar. Estão ouvindo, irmão? Imaginem. Uma só já dá trabalho. Irmãos, o homem podia ter quantos homens pudesse sustentar. Até pouco falaram sobre isso. Senão você não fala: puxa, mas podia isso, naquele tempo podia.
Naquele tempo. Era naquele tempo, meu irmão. Mas ainda pode de Deixar bem claro, era naquele tempo, vocês vão se entusiasmar, os irmãos aí. Irmão, tinha várias esposas que deviam ser lindíssimas esposas de rei, eram selecionadas, mas matou um homem para ficar com uma única esposa que ele tinha. Única. E eu pergunto para você, um homem segundo o coração de Deus, que executa a sua vontade? Irmãos, imaginem vocês, o que eu estou mostrando para vocês é que Davi venceu Golias. E muitos colocam uma figura daquele Golias do Satanás, não é? O diabo. Eu ouvi muitas pregações assim. Mas Davi não venceu o pecado. É Deus. Derrubou Golias, mas não venceu o pecado, irmão. Vocês estão ouvindo? E ali estava Paulo pregando para aqueles homens, porque eles eram religiosos, eles falavam da lei, mas não tinham vencido o pecado. Irmão, quantos estão na igreja e não venceram o pecado hoje? É verdade, verdade. Por isso estamos falando isso nesta noite. Porque o homem que ama a alma, que ama, porque Paulo estava ali por amor deles, daqueles homens da lei, que pensavam que eram sinceros, irmãos, que falavam do Antigo Testamento, mas o pecado estava lá, e Paulo estava ansioso, eu vou mostrar para eles Jesus Cristo. Mas por que será que Paulo queria mostrar Jesus Cristo para aqueles homens, irmãos? Viu? Por quê? Vejam bem, você não leu comigo, vou mostrar para vocês para nós encerrarmos, irmão. Aqui. Porque na verdade, preste atenção, irmãos, que eu estou lendo 36, você não precisa ler não, mas se quiser acompanhar está um pouquinho mais abaixo. Porque na verdade, veja bem, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, quer dizer, morreu. E foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. O que é corrupção? Então tudo aquilo que aqueles homens criam tinham a corrupção, era de homens falhos, homens errados. Inclusive Davi, ele morreu com seus pais, mas ele viu a corrupção. Corrupção é pecado. Só que ele era segundo o coração de Deus. Você sabe por quê, irmão? Porque ele fez tudo que Deus mandou ele fazer. Deus falou: você errou, Davi, mas durante todo o seu reinado você não vai ter paz. Ele aceitou. E Davi reinou, irmãos, em Israel, e teve guerra o tempo todo. Por quê? Porque ele viu a corrupção, ele viu o pecado, ele experimentou o pecado. E Deus não ama, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, irmão. É verdade. E teve guerra o tempo todo de Davi, por causa do erro dele, porque ele matou, porque ele adulterou, ele sofreu por causa disso, irmão. Davi viu a corrupção. E tudo que Davi queria mostrar para eles, falando de Jesus, veja no 37 comigo, versículo 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer? O único que não viu corrupção, que não viu pecado, foi quem? Jesus, que Paulo queria pregar. Jesus que Paulo queria pregar. E por que ele queria pregar? Porque através de Jesus o homem é livre da sua corrupção, do seu erro, do seu pecado, da sua falha. E se não fosse ele, eu não estaria aqui, e nem você estaria aqui. Então, se você já ficou livre da corrupção através de Cristo, você fala: não vou pecar mais. Não peca o quê? Você erra, mas ele está em pé. Jesus está com você para te livrar da corrupção, do pecado, do erro. Basta querer, irmão. Aleluia. Porque o meu Deus não quer
ser lançado no inferno, ele veio para te salvar. Amém, Jesus. Você crê nisso? Para te salvar, irmão, para fazer você vaso de Deus, para usar pelo Espírito Santo, porque muitos estão lá fora sendo usados por Satanás, estão fazendo toda sorte de erro, de crime, de adultério e outras coisas mais, mas o Senhor veio para nos livrar, irmão. Você diz assim, mas por que o pastor está pregando isso para a igreja? Porque a igreja aqui precisa. É verdade. Porque Paulo estava no meio dos religiosos, aqueles que liam a lei, porque eles precisavam ouvir falar de Jesus. E nós precisamos entender isso, irmãos, para levar para os outros. Talvez tenha aquela pessoa da tua família que você ama tanto, que é tão querida, mas você nunca falou que Jesus pode livrá-lo da corrupção. Corrupção é pecado. Nunca falou para ele Jesus Cristo. Se você der o conselho e não ouviu, fala, vamos na igreja comigo, vamos lá ouvir, vamos falar, traga para a igreja, para ouvir falar desse Jesus que Paulo queria pregar, e na primeira oportunidade ele correu lá na frente. É como teu irmão aqui, quando eu falo para ele, você quer pregar? Eu falo, ô irmão, mas isso é a mesma coisa, dar um docinho para criança, eu adoro pregar na igreja, então entendendo? Não vou falar quem é ele lá atrás não, né? E eu estou falando isso para os irmãos, porque esse desejo nós temos que ter no nosso coração, irmão. Falar desse Jesus para a nossa família, para as pessoas que você conhece, porque o diabo está destruindo lá fora. É e nós verdade. estamos, sabe como? Olha assim, ó. Boca fechada, irmão. Ninguém fala mais. É verdade. A colega lá fala do funk, do James Smith, não sei o nome do camarada. Como é que é mesmo? Lourinho. Eu falo do loirinho, falo não sei de quem. E Jesus! É Deus, misericórdia. Irmãos, e nós estamos falando, temos que falar para os nossos filhos, para os nossos parentes. Tem que falar desse Jesus que Paulo pregou, porque é só ele que livra o homem disso que nem Davi conseguiu, que nem o homem conseguiu se livrar. Só Jesus livra do pecado. Glória a Deus. Só Jesus livra do pecado. Essa é a pregação que Paulo queria falar, e hoje está sendo falado aqui para nós nessa noite. Viu? Jesus não viu, é o único que não viu a corrupção. Se nós pudéssemos falar isso, eu também não vi corrupção, né, irmão? É erro, é falha, temos que ser humildes para entender e glorificar o Senhor. Sabe por quê? Porque está escrito que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém. A Ele seja toda a glória. Aleluia, aleluia. E tudo isso que eu quero concluir com você, irmãos. Se Ele nos libertar, verdadeiramente vocês sereis Livre. Sereis o quê? Livre. O que está te amarrando ainda? Tem alguma coisa ainda? Não. Você tem que falar, eu estou livre em nome de Jesus. Você pode falar isso agora? Eu estou livre em nome de Jesus. Toma posse, irmão. Não deixa mais nada sujo, nada errado É dentro. verdade, Pai. E se alguma coisa está pesando, Mas vale a pena. fala, Jesus, perdoa-me, Senhor, dá-me graça, Senhor, porque foi o que Davi fez. Depois que ele errou, ele se humilhou, ele deitou na cinza, ele clamou a Deus, ele não queria viver com aquele peso na vida dele, e o Senhor o perdoou, e ele realmente foi um homem segundo o coração. Oh, glória. Hoje quem tem que ser segundo o coração de Deus não é mais Davi, não, é você. Aleluia. Hoje é o Vanderlei, o Melo, a irmã Vanete, não dá falando de todo mundo, mas você tem que ser segundo o coração de Deus. Mas o que é segundo o coração de Deus? É obedecer a sua vontade. É verdade. Glória. E se você cair, você fala, eu estou no inferno, o Senhor fala, não, eu estou com você. Porque você é segundo o meu coração. Ô irmãos, às vezes, vou confessar para vocês um segredo. Irmão, eu acho que Deus me agrada tanto, irmão. Eu não fiz nada para Ele. Sou tão pequeno. Eu falo, Senhor, eu sou tão dengoso, Senhor, que às vezes eu fico assim tão... Sabe aquele filho dengoso, minha irmã, sabe? Que qualquer coisinha vai chorar no bracinho do pai. É mais ou menos igual o seu, eu só vivo agarrado de você. Eu carrego o filho até nas costas. É isso que Deus faz comigo, viu, irmão? Eu acho que eu sou pior do que teu filho para ser danado, viu? Viu? Verdade, ele coloca no braço. Eu queria que você sentisse isso. Amém? Amém. Ser segundo o coração de Deus. Ele pega, se der, minha filha, o Senhor acaricia,
A gente está chorando. E vai. A comissão dele já sentiu isso, meu irmão? Ele passa a mão e fala, né, meu querido? E fala assim: você é minha, você é minha. Você é meu, se levanta. Irmão, às vezes, quando a pessoa está dizendo assim, a pessoa que não tem Deus fala: que vontade de morrer. Não é isso? Quem não tem Deus é tão vazio que fala: se eu morresse hoje, não é isso? Mas quem tem o Senhor, quando está desanimado, o Senhor fala: eu sou por ti. Amém, Pai. Eu te seguro pelas mãos, eu te levanto. Amém? Isso que eu estou dando essa palavra para os irmãos é a palavra de consolo, viu, irmão? Que aqueles homens pediram para alguém. Se alguém tem uma palavra de consolo, vem e dê. E o apóstolo Paulo deu essa palavra. Tem palavra melhor? E deu essa palavra de consolo para eles. Foi essa: Jesus Cristo não viu corrupção, Ele ressuscitou dos mortos, viu? Para dar para nós uma vida que o mundo não conhece, mas só conhece aquele que já ouviu falar de Jesus. Amém? Amém.